Olá, educadores e educadoras! Hoje eu vou falar sobre o ensino colaborativo. Qual que é a importância dele dentro, principalmente, da educação especial nas escolas? Então eu vou falar teorias, vou falar práticas, que o professor regente, ele precisa ter um ensino colaborativo com o professor de apoio para o desenvolvimento do nosso aluno. Ele precisa do professor regente, ele precisa do professor de apoio, ele precisa se sentir que ali ele não é de um ou de outro, e sim que ele faz parte da escola. E eu vou fazer com a apresentação de slides, porque eu acho que fica muito mais didático, muito mais legal. Antes disso, eu peço para vocês se inscreverem no canal, dar um like, ativar o sininho, porque quando você dá o like, o YouTube ele entende que esse vídeo é importante e ele vai divulgar para outras pessoas. Então vem comigo! Nesse momento a gente cada vez mais reflete sobre a nossa função de professor. Pode ser um professor regente, pode ser um professor de apoio, em sala de aula, um auxiliar, não importa. Então eu vou começar sim com uma reflexão sobre a nossa prática educativa. Então vamos refletir. A prática educativa, ela é algo mais do que a expressão do ofício dos professores. Ela é algo que não lhes pertence por inteiro, mas um traço cultural compartilhado, assim como o médico não possui o domínio de todas as ações para favorecer a saúde, mas a compartilha com outros agentes, algumas vezes em relação à complementaridade e de colaboração, e em outras em relação de atribuições. A prática educativa tem a sua gênese em outras práticas que interagem com o sistema escolar e, além disso, é devedora de si mesma e de seu passado. Então, na verdade, a prática educativa ela não está baseada apenas nos professores, Ela está baseada em tudo o que envolve a educação, que envolve a escola como um todo. As maiores dificuldades, principalmente os professores de apoio, que eles encontram é ter a companhia, o companheirismo, a contribuição de outros agentes dentro da escola. Então, normalmente o professor que auxilia uma criança com deficiência, ele está muitas vezes sozinho ou apenas contando com o professor do AEE, da sala de recursos. Por quê? Ainda, infelizmente, se tem aquela ideia de que o aluno com deficiência é do professor de apoio. Se esquece que aquele aluno com deficiência, ele é da escola toda. O aluno com deficiência, ele precisa estar inserido no contexto escolar. Gente, super clichê, É super clichê, mas acontece. E acontece tanto em escolas públicas quanto em escolas particulares. Então, olha lá, a inclusão escolar da criança com deficiência, perspectiva primordial, diferenças que caracterizam o ser humano, impossibilidade da existência de pessoas iguais. Então, ninguém é igual a ninguém. O problema é que muitas vezes, a gente não enxerga aquela criança sendo uma criança como outra qualquer. A gente, por vezes, enxerga primeiro a deficiência daquela criança para depois enxergar que ela é uma criança com necessidades como outra qualquer, que precisa aprender, que precisa evoluir como as outras. Todo aluno tem as suas singularidades. Um é diferente do outro. Não é porque a criança que está com deficiência ou que não é deficiência, seja igual. Não, cada um gosta mais da cor azul, um gosta mais da rosa, então é de cada criança, não é verdade? A gente não trata cada um de uma forma diferente. A criança com deficiência é a mesma coisa, ou com dificuldades de aprendizagem. A gente sabe que ela é singular, que ela tem aquele desafio para ser enfrentado, e é por isso que nós temos que encontrar modos
de fazer com que a gente eduque, ensine, né, na verdade, a criança, o aluno, de acordo com a necessidade individual dele. O problema é que a pessoa com deficiência ou com transtornos de aprendizagem, ela tem uma história já muito complicada, né? Ela já vem vindo com paradigmas negativos há muitos anos e a gente não está conseguindo ainda mudar. Claro que muitas escolas já mudaram e isso é importante. Por quê? Porque está sendo colocado não apenas as políticas, mas também o ser humano em ação. Para a gente iniciar a parte do ensino colaborativo, a gente tem que entender alguns aspectos. O primeiro deles, que metodologia de ensino melhor se adequam às perspectivas da inclusão? Aqui eu falo de inclusão, gente, mas pode ser inclusão de uma criança que já tem dificuldade, porque a gente pode perceber que ela também é excluída no próprio grupo ali, que ela se encontra. Então é importante a gente saber que metodologia que nós vamos utilizar para cada indivíduo, cada dificuldade deles. Quais os recursos necessários para poder aplicar essa metodologia. Claro que a gente pode contar com muitas pessoas, muitas vezes, outras vezes a gente nem pode contar tanto. Então a gente precisa contar o que a gente pode fazer, quais são as nossas possibilidades de poder contribuir na aprendizagem desse estudante, de acordo com a necessidade dele. Mas aí tem tanta coisa que eu tenho que ensinar, né? Tanta coisa que ele precisa aprender, mas o que realmente é imprescindível, né? Imprescindível aprender. O que é realmente necessário para aquele estudante? Então, cada um tem uma necessidade. Alguns estudantes, eles não vão conseguir nem entrar para o mercado de trabalho, porque a deficiência ela é tão grande que não vai dar conta. Outros estudantes, em compensação, eles vão sim trabalhar inclusive com a parte cognitiva no trabalho, né, no serviço, mesmo tendo algum tipo de deficiência. Então nós precisamos colocar e saber o que exatamente ensinar para aquele aluno, aquele indivíduo, né? Quais são as possibilidades e os limites de uma proposta de educação para todos. Só que ao mesmo tempo que a gente tem que fazer a parte individual, mas nós temos que inserir no grupo de trabalho aquele estudante, né? Então nós temos que fazer sim uma proposta elaborada para que todos participem e para que todos sejam incluídos dentro daquela atividade em si. E aí vem a maior dificuldade do professor, né? Como eu vou fazer um ensino diferenciado, só que sem discriminar? Então nós vamos falar sobre isso a partir de agora. A escola, ela deve ser para todo mundo. Todos, gente, vocês já perceberam que a escola é que move, né, a nossa vida aí? Esses dias nós estamos em casa, percebeu como as coisas ficam paradas? Normalmente o professor, parado, o que eu digo, não a gente, porque nós estamos trabalhando muito, mas eu digo o mundo. A educação, ela move todas as coisas, por isso que ela tem que ser para todas as pessoas. Então, qual que é o conceito, né, que abrange aí a escola para todos? Então, a gente tem que desviar a atenção da condição de deficiência e transtorno para um conjunto de recursos que poderão ou deverão estar à disposição de qualquer criança ou jovem que em qualquer altura de seu percurso escolar tenha necessidades educativas. Então, como eu falei, nós temos que olhar o ser humano com deficiência ou com transtornos de aprendizagem como um ser humano, como um aluno, porque todos os alunos são diferentes do outro. Cada um vai ter um tipo de necessidade e nós temos que trabalhar a necessidade desse aluno. O problema é esse. A gente fala aquele aluno ali, olha lá aquele aluno com síndrome de Down, olha aquele aluno lá cadeirante, né? A gente não fala a pessoa, a gente fala da deficiência. E esse conceito seria muito importante a gente mudar, porque inclusive a gente mudando esse conceito, a gente muda
dentro de nós, o nosso trabalho ele é aprimorado de acordo com o que vai mudando o nosso olhar, a nossa diferença das coisas, né? Então a inclusão, na verdade, a gente é para respeitar a individualidade, a singularidade de cada ser humano. Então a gente não precisa de um decreto, gente, para poder falar que você tem que fazer isso. Isso é de nós, educadores, nós precisamos entender que aquele ser humano é um ser humano com sentimento. Então não precisa ter um decreto, existe milhares, né? Porque existem tantas discriminações aí que foi necessário fazer decreto para isso. Mas a gente precisa mudar esse olhar nosso sobre o aluno com deficiência ou transtorno de aprendizagem. Então não é que a gente quer igualar todo mundo tem que ser igual. Não, é da equidade, ou seja, oportunidades diferentes para pessoas diferentes. É por isso que nós temos que priorizar essas particularidades de cada um. E como é que se dá essa inclusão, né, sem discriminação dentro, né, da inclusão dos processos lá do ensino-aprendizagem? Muitos professores reclamam que não teve isso na faculdade, que não aprendeu e não é especialista. Gente, infelizmente, tá vindo, ou felizmente, né, depende do ponto de vista, tá vindo cada vez mais alunos com deficiência para nossas salas de aula. Então não importa se você fez ou não fez uma graduação que abrangesse a educação especial, mas você tem sim que se aprimorar. O professor, ele é isso, né? Ele é em constante aí movimento. O que nós estamos fazendo esses dias em casa? Só estudando, o tempo todo estudando. Por quê? Porque nós somos invencíveis, né? A gente é imparável, como diz. Então nós precisamos incluir esses alunos. Como que nós vamos fazer isso? Deixa eu abaixar aqui. O ensinar e o aprender, eles são processos interdependentes que ocorrem a partir de e na relação entre professor e aluno. A gente já ouviu muito essa história de quando a gente ensina, a gente aprende. Quando a gente aprende, a gente ensina. É exatamente isso. Eu estou falando aqui para vocês, eu estou aprendendo. Então, assim, para mim é importante eu falar, porque às vezes vem uma coisa na cabeça, eu paro para pensar e falo, né? Então é importante essa troca entre aluno e professor. Mas como que nós vamos fazer este processo na bidocência? O que é bi? Dois, né? Então a bidocência é o professor regente com o professor de apoio ou professor auxiliar daquele aluno com deficiência ou transtorno de aprendizagem. Então os dois, eles têm que trabalhar assim, ó, em conjunto para o aprimoramento do aluno. Porque, gente, ele não pode falar que é só de um ou só de outro, são de ambos. Ele faz parte da sala de aula, ele faz parte da escola. Então, por isso, a bidocência é de suma importância. Como eu falei, né, nesse slide só corrobora, né, com o que eu falei. O ensino colaborativo, ele consiste na parceria dos professores de educação especial. Então, eles têm que ser parceiro. Para que o educador comum e o educador especial, eles dividem a responsabilidade. Então, não é nem de um e nem de outro. Então, quem que fala isso? É Ferreira et al. 2007, página 1. Então, olha lá, para a gente simplificar e ficar mais fácil a visualização. O professor especialista mais o professor do ensino comum vão formar o ensino colaborativo. Colaborativo, gente, é colaborar. Um vai colaborar com o outro. E por que essa colaboração entre ambos? Para garantir a articulação de saberes entre o ensino especial e o comum, combinando as habilidades dos dois professores. Então, cada professor, ele tem a sua especialidade e ele vai saber como pode resolver um desafio daquele aluno. Às vezes um sabe, o outro não sabe, um tem mais experiência e o outro tem mais teoria. Então eles vão se juntar para resolver aquele desafio. O regente, ele traz saberes, né, do conteúdo que tem lá no planejamento dele. Então ele já tem o planejamento, ele vai trazer o conteúdo e vai aplicar na sala de aula. E o da educação especial, ele tem propostas diferenciadas para poder adaptar, né, fazer com que o aluno, né, tenha recursos mais acessíveis para poder aprender aquele conteúdo que muitas vezes ele não consegue compreender apenas com a regente falando, né? Então por isso tem que ser adaptado para a dificuldade dele.
Existem lugares que tem tutor também, né? O tutor ele desenvolve as atividades planejadas pelo professor regente, depende do lugar. Ó, o Damiani, o que ele fala? Ó, na prática pedagógica, os professores compartilham as decisões tomadas e são responsáveis pela qualidade do que é produzido em conjunto, conforme suas possibilidades e interesses. Então não adianta você jogar a culpa nas costas do outro professor. A gente é adulto, somos educadores, né? E a gente precisa assumir as nossas responsabilidades. Se a gente se formou para aquilo, a gente tem que fazer aquilo. Então a gente às vezes fica com preguiça, não quer adaptar conteúdo, quer fazer o que está ali. Estou falando tanto de regente quanto professor de auxiliar, gente, porque olha, às vezes um quer jogar nas costas do outro, se dá alguma coisa errada, vai jogar, falar que não foi ele. Então a gente precisa sim assumir nossas responsabilidades e a partir daqueles erros fazer as coisas melhorarem para aquele aluno. E como que se dá? Como que se dá essa organização dos processos de ensino e aprendizagem para o aluno da educação especial, que é o público-alvo? Quem que é o público-alvo? É aquele que está lá na LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão. Esse é o público-alvo da educação especial. Seria uma classe comum, né? A gente tem que ver isso, como é que se dá essa organização. Então, gente, não adianta você, é o professor de matemática, tá lá ensinando divisão, multiplicação, e você querer dar bolinhas para ele de adição, por exemplo. Você precisa adaptar o seu conteúdo de acordo com o currículo que está sendo passado naquela sala de aula e fazendo o desenvolvimento através daquele conteúdo ali. Então, o que pode ser feito? Você pegar a essência da divisão, a essência da multiplicação e adaptar para a dificuldade daquele estudante. Não necessariamente se ele está, por exemplo, fazendo uma conta lá de multiplicação de 3 casas, vamos supor, você pode começar com uma. Se ele tiver dificuldade, volta lá na adição e faz para ele entender a multiplicação. Faça coisas que ele consiga compreender a essência do que está sendo passado. A gente não pode mudar o currículo escolar. Nós temos que fazer de acordo com o que está sendo passado. E muito se tem falado sobre o PEI, que é o Plano Educacional Individualizado. Então, o professor regente, normalmente, ele passa, né, para os professores de apoio, os auxiliares, aquele planejamento que ele vai fazer para as próximas aulas e o professor vai adaptar o seu planejamento de acordo com a necessidade desse aluno. Esse é o ensino colaborativo. O regente entende que o professor AP precisa, né, de apoio, ele precisa saber o que vai ser passado na sala de aula, porque ele entende a dificuldade do aluno e vai adaptar. Então, por isso, ele tem que ser individualizado. É como se fosse um planejamento, mas para aquela criança com deficiência. Então, olha lá, é uma ideia que se conjuga com a alternativa de trabalho do ensino colaborativo. Esse PEI, ele é elaborado não só pelo professor auxiliar, pode sim envolver a família, né? Pode sim envolver a escola, o regente, né? E quem se interessar e quem, na verdade, que tem a necessidade de auxiliar este aluno, que a gente sabe que vai ajudar no desenvolvimento pedagógico daquele aluno ou de vida diária. Aí você fazendo o PEI, vai chegar um momento que de repente não está dando certo. Então você vai mediar. Então, a partir da mediação compartilhada em sala de aula, lembra o professor de apoio e o professor regente em colaboração, os docentes eles passam a refletir sobre as suas práticas. Por que não está dando certo? O que está acontecendo? O que eu tenho que mudar? Então, os dois conversando. Enquanto tem possibilidade de aprender um com os outros novas formas de lidar com situações de ensino que os desafiam. Gente, a pior coisa é você fazer as coisas e saber que o seu aluno não está aprendendo. Então é muito complicado. Por isso que a gente tem que sim conversar com outras pessoas, né? Principalmente o seu regente ali, a coordenação pedagógica, para auxiliar e melhorar. Então o ensino colaborativo, ele é um ensino em equipe. Olha aqui essa imagem.
ela é uma imagem que todos estão dando a mão, todos precisam estar em conjunto, em prol do que a gente se formou para fazer, que é ensinar, né? E aqui eu passo para vocês referências, né, da onde eu tirei. Gente, coloca aí nos comentários, né, o que você achou, o que você sente quando você vai pedir ajuda aí para sua professora regente ou para sua professora de apoio ou na escola. Você se sente sozinho? Vamos conversar sobre isso, porque às vezes tem gente que precisa dessa força e saber que não tá sozinho. Então coloca aqui nos comentários, não esqueça de se inscrever no canal, passar para suas famílias, para outras professoras, para poder a gente entender um pouquinho mais sobre esse nosso grupo, a Educação Especial. Um grande beijo, gente. Até mais!